A Lei Geral de Proteção de Dados completou ontem, dia 18 de abril de 2021, 7 meses da entrada em vigor da maior parte dos seus artigos. E o que nós podemos destacar de importante nesses 7 meses, ou principalmente nesse último mês de vigência da LGPD? Há um número considerável, não tanto como se esperava, mas um número considerável de reclamações administrativas tanto principalmente em PROCONs e em sites especializados em atendimento ao consumidor e também no portal do consumidor do Ministério da Justiça. E as organizações continuam, ainda muitas, em adequação ao LGPD, como houve aquele problema de mudanças, nós tivemos 5 mudanças nas regras da vacatio legis da LGPD e isso trouxe alguns problemas de várias organizações que estavam aguardando para se adequar nesse ano de 2021, tiveram que antecipar, várias não conseguiram e até hoje nós temos ainda muitos controladores que não estão totalmente adequados à LGPD. E isso tem refletido também em outras notícias, se fala muito, quase toda semana tem alguma situação nova que envolve o vazamento de dados pessoais. Primeiro que é importante deixar claro que o vazamento não é sinônimo de incidente, é uma espécie de incidente com dados pessoais. Existem outras espécies de incidentes com dados pessoais que ocorrem sem que haja necessariamente o vazamento. Mas o vazamento tem sido notícia recorrente, praticamente toda semana nós temos uma situação nova no Brasil ou no mundo todo de mega vazamentos, ou seja, de vazamento de uma grande quantidade de dados pessoais. No início de 2021 surgiu uma notícia de um mega vazamento de 223 milhões de CPFs aproximadamente, envolve a quantidade, ou seja, um número maior do que a população do Brasil, que envolve pessoas falecidas, pessoas que moram fora do país, e contando, somando 5, 6, 7 dados pessoais que vazaram junto com CPFs, como data de nascimento, filiação, sexo, placa de carro, o número, a quantidade de dados vazados que foi noticiada no começo desse ano superou 1 bilhão de dados pessoais. Isso se repetiu agora no mês de março, de novo, também uma base de dados com aproximadamente 223 milhões de CPFs vazou e há indícios de que isso aconteceu em uma base de dados de um serviço de emissão de documentos de um estado brasileiro. E aí isso leva também a alguns questionamentos, como até o do princípio da necessidade. Qual a necessidade de um estado armazenar dados pessoais de pessoas residentes, nascidas, residentes, domiciliadas em outros estados ou no Distrito Federal, se esses dados, se esse cadastro é usado para uma emissão de documentos dentro daquele estado? Olha o problema que isso gera, ter uma base de dados maior do que aquela necessária para a prestação do serviço, se for confirmado que realmente foi daí a fonte do vazamento, mas para a prestação de serviço público de emissão de documentos. Também agora há poucos dias foi noticiado o vazamento de 500 milhões de dados pessoais, aproximadamente 500 milhões de dados pessoais de uma rede social. Isso envolve dados de 80 milhões de usuários, e desses 80 milhões de usuários que tiveram os dados vazados, mais de 440 mil são brasileiros. E esse fato não ocorreu agora, a notícia foi divulgada agora, foi um fato que ocorreu há alguns anos, e isso envolve também outra situação grave. O incidente ocorreu e a empresa detentora da rede social não comunicou os titulares dos dados pessoais e nem as autoridades administrativas com atribuição na proteção de dados nos países envolvidos ou países de localização dos usuários que tiveram seus dados vazados. Também outra notícia recente, uma rede social criada há pouco tempo que envolve conversas por áudio, também se divulgou que os dados públicos, pelo menos do perfil, do perfil dos usuários, foram consolidados e também estão sendo divulgados ou comercializados na internet. Nós tivemos também recentemente uma sentença proferida por uma vara civil de Brasília, da Justiça do Distrito Federal e Territórios, que condenou uma empresa jornalística por ter divulgado uma notícia contendo dados bancários e contra-cheques de dirigentes sindicais.
Aí é o que a LGPD excepciona, né? Empresa jornalística no desempenho da atividade de jornalismo não se submete à LGPD, mas nesse caso a empresa, o vazamento, o incidente de divulgação de dados pessoais de determinadas pessoas foi considerado abusivo e ilícito e a empresa, pelo menos ainda em primeira instância, foi condenada na sentença proferida na Justiça Distrital há pouco tempo. E um estudo também foi divulgado no começo de 2021, que envolve um levantamento de diversos países, mostrou que no Brasil houve um crescimento de quase 500% de incidentes relevantes, ou seja, de grandes incidentes com dados pessoais entre os anos de 2008 a 2019, ou seja, em 2019 hoje houve um aumento de quase 500% em relação aos incidentes relevantes ocorridos em 2018. E isso, infelizmente, como nós temos visto nas notícias, é algo que continuou. Continuamos com uma grande quantidade de vazamentos em 2020 e 2021. E muito cuidado com isso também, né? Como eu falei, o incidente com dados pessoais não se restringe a vazamento. A gente não pode achar que só vai haver a prática de algum ato ilícito ou até mesmo a ocorrência de danos aos titulares com os vazamentos de dados pessoais. O cuidado, a prevenção tem que ser maior, inclusive em situações pré a ocorrência de vazamento, eventualmente pode ocorrer algum tipo de ato ilícito ou até mesmo de danos aos titulares. Então, nós continuamos ainda com uma falta de cultura, isso é algo que vai demorar um pouco, é claro. O Brasil não tinha uma cultura na proteção de dados pessoais, mas por outro lado, hoje nós temos uma regulação em princípio clara e com normas que definem as atribuições, os deveres, direitos e responsabilidades e precisa ser cumprida, e isso inevitavelmente vai levar a conflitos e discussões sobre a efetividade da Lei Geral de Proteção de Dados. Por hoje é só e logo eu volto com mais um vídeo aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Até mais.